O nosso assunto agora é o caso Marcelo Leite. É que o Ministério Público de Alagoas pediu a prisão preventiva do PM Gilfran Santos Batista, um dos 3 policiais que virou réu pela morte do empresário atingido por um tiro de fuzil durante uma abordagem policial em Arapiraca, no dia 14 de novembro do ano passado. O Alan Garcia está ao vivo, né? Passou agora um ano desse caso que o Cidade está acompanhando de perto em todas as etapas. E agora a novidade é esse pedido aí da prisão de um dos policiais militares denunciados. Eu queria já entender o porquê agora desse pedido. Alan. Beatriz, segundo familiares do Marcelo Leite, o empresário morto naquela abordagem policial em Arapiraca, o policial estaria descumprindo as medidas impostas pela Justiça. De acordo com parentes, o PM, que é um dos 3, né, que é um dos réus neste caso, estaria indo, por exemplo, a shows, participando de eventos, o que a Justiça proibiu. Ele não pode estar em espaços públicos dessa maneira. Então, por isso que os parentes, os familiares de Marcelo Leite procuraram o advogado da família para fazer esse pedido ao Ministério Público, que aceitou e agora encaminhou à Justiça. Encaminhou para a 5ª Vara Criminal da comarca de Arapiraca, a qual deve se pronunciar em breve sobre esse pedido. A gente vai então trazer o posicionamento dos 2 advogados, do advogado de defesa do policial e também do advogado da família de Marcelo Leite, que é o advogado da acusação. Vamos ouvir primeiro a fala do advogado da família do empresário, que defende aí a família e diz o porquê, vem reafirmar o porquê de fazer esse pedido da prisão preventiva ao Ministério Público. Vamos assistir. No final do ano passado aconteceu a morte do empresário Marcelo Leite. Em razão das investigações que foram realizadas, o Ministério Público ofereceu uma ação penal sob a acusação de 3 crimes diferentes: homicídio doloso, fraude processual e denunciação caluniosa. E na mesma ocasião o Ministério Público representou pela prisão preventiva de um dos acusados, tendo o juiz, no momento, determinado que não haveria prisão preventiva, porque não haveria nessa época necessidade, só que impondo a um dos policiais algumas cautelares, dentre elas a responsabilidade de não frequentar bares, shows, festas em que haja aglomeração e bebidas alcoólicas. E também fixou como medida cautelar a obrigação de recolhimento noturno das 10 da noite até as 5 da manhã. E o juiz também colocou isso assinado pelos policiais, que caso houvesse descumprimento de uma dessas medidas, a prisão preventiva seria decretada. Então chegou ao conhecimento da família uma série de fotos e também vídeos nos quais há uma comprovação de que houve uma violação intencional das cautelares que foram fixadas pelo órgão judicial. Já que a decisão assinada pelo próprio policial dizia que o descumprimento acarretaria numa decretação da prisão preventiva, o assistente de acusação, de posse dos vídeos e imagens que contavam nas redes sociais do próprio policial, representou no interesse da família pela prisão preventiva. Esse requerimento foi apresentado nos autos, foi submetido a parecer pelo Ministério Público, que também foi de acordo para que se decretasse a prisão preventiva daquele policial. Então, esse requerimento pela prisão preventiva e pelo assistente de acusação e a representação pelo Ministério Público nada mais é do que a concretização do comando constante na decisão judicial que impõe ao policial 2 cautelares, que foram violadas intencionalmente. Daí a justificativa por essa segregação cautelar. Se essas fotos e vídeos que o advogado colocou provarem realmente que o policial envolvido, né, que está como réu neste caso do empresário Marcelo Leite, trouxerem realmente a prova de que ele está descumprindo as medidas cautelares da Justiça, o próprio juiz já disse, né, que cabe sim o pedido de prisão preventiva. Mas o que diz o advogado de defesa desse policial militar? Nós também temos a fala dele, vamos assistir agora. Querem a todo custo condenar esses policiais que estavam de serviço trabalhando para defender a sociedade de Arapiraca. E agora, que não era de se esperar de modo contrário, a assistência à acusação e o Ministério Público vem agora à tona pedir a condenação antecipada
pedir que o policial fique preso para dar uma satisfação da irresponsabilidade causada pelo seu Marcelo. O policial em momento nenhum descumpriu a medida imposta pela justiça, em momento nenhum estava em aglomeração, estava numa festa, numa cerimônia religiosa dentro da igreja que frequenta e dentro do horário estabelecido na medida cautelar pelo juiz. Então a defesa vem em toto repugnar esse ato feito pelo Ministério Público para assistência de acusação. Temos a convicção de que o juiz, no seu melhor juízo, analisando a prova dos autos, verificará aquilo que a defesa colocou, mostrando que esse policial não praticou esse ato violador dessas medidas e, portanto, merece a sua liberdade. A Justiça também vai receber, de acordo com o advogado do policial militar, a prova de que o PM não estava em aglomeração, cumpria a medida cautelar dentro do horário determinado pela Justiça. Vamos aguardar, vamos ver o que a Justiça vai entender de verdade ou de mentira, Beatriz, e tomar a decisão.